Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 24, gente. Na aula 24, nós iremos fazer a revisão da unidade 2 e, posteriormente, a avaliação aí também da unidade 2, tá certo? Então, vamos agora para o momento aí da nossa aula. Nós iremos relembrar o que nós estudamos aí durante a nossa unidade 2, tá certo, gente? Muito ligado à parte da geopolítica, né? O que ocorre hoje em dia no nosso planeta, nos países, como é que ocorre aí o desenvolvimento desses países, características, né, como o capitalismo, é o que nós iremos relembrar, tá bom? E o primeiro deles, vamos relembrar sobre o sistema capitalista. Lembra quando nós estudamos aí sobre o capitalismo e o socialismo? Pois é, nós iremos relembrar o que vai ser esse sistema capitalista, gente. O sistema capitalista vai ser um sistema econômico, tá? Que vai estar centrado em quê? Centrado na busca pelo lucro, olha só, lucro que já vai estar ligado ao dinheiro, né? Também vai estar ligado à acumulação de riqueza, que também vai estar ligado ao dinheiro, e isso tudo fundamentado na posse de quê? Na posse privada dos meios de produção. O que isso significa, gente? Que vai ter um dono ou vários donos, né? Então, esses meios, eles podem variar, tá? Abrangendo desde quê? Desde máquinas, o maquinário, né? De determinadas indústrias e até mesmo as terras, até as instalações industriais. Agora, com o propósito de quê? De gerar renda, de gerar emprego, né? De gerar também dinheiro por meio do trabalho, tá? Então, tudo isso vai estar ligado ao sistema capitalista. Mas sempre foi assim, né? A gente vai ver que não. O sistema capitalista, gente, vai passar aí por diversas fases. Vai iniciar desde lá do feudalismo, né? E vai passar por várias fases. E a primeira delas, gente, vai ser aí o capitalismo comercial, tá? Então, olha só, gente, o sistema capitalista ele vai passar aí por também diversas fases, né? Até termos aí o capitalismo que a gente tem atualmente. Porém, quando se inicia o sistema aí capitalista na sua fase comercial, o capitalismo comercial, gente, vai iniciar lá desde o período das grandes navegações, onde vai ter o quê? Uma troca comercial entre as potências coloniais e suas colônias, tá? Então, essas potências coloniais vão estar ligadas ao quê? Às metrópoles, né? Na época eram os países europeus e as suas colônias, elas estarão ligadas ao que estava sendo, né, explorado ali, em terras, por exemplo, do continente americano, em terras do continente africano, em terras do continente asiático e até mesmo da Oceania, tá? Então, vai ocorrer essa troca comercial entre as metrópoles e suas colônias. Então, a gente observa que tudo isso vai ser um processo já econômico, né? Que vai estar muito ligado ao sistema capitalista. Mas, com o passar dos anos, vai ocorrendo mudanças, né? Então, nesse período da pós aí, essa comercialização entre os lugares, né? Entre a metrópole e a colônia, a gente pode verificar também que vai ocorrer o quê? O surgimento das primeiras indústrias, né? Tem ali o artesanato, do artesanato com a manufatura, da manufatura com esse processo de industrialização, e uma fase que acaba marcando muito aí o sistema capitalista vai ser aí o capitalismo industrial, né? Onde vai se iniciar com a primeira revolução industrial. E onde se inicia a primeira revolução industrial? Na Inglaterra, né, no século XVIII. Então, aí a gente observa que o capitalismo industrial ele vai estar caracterizado, né, pela mecanização dos produtos, da produção que está ocorrendo, ok? Mas, além do capitalismo industrial, comercial,
também teremos uma outra fase do capitalismo. É como se fosse uma escadinha, né, dessas fases do capitalismo, uma evolução que acaba ocorrendo com as indústrias, né, a todo vapor ali, tendo o processo de mudanças, de urbanização, as pessoas saindo somente daquela atividade de agricultura e indo também para a parte do surgimento das cidades por conta do processo de industrialização, do processo de urbanização, vai desenvolvendo cada vez mais essas áreas, mas também começa a surgir o quê? Os donos das indústrias, certo? Os donos das indústrias vão adquirindo mais poder por conta do dinheiro e, consequentemente, essas pessoas, né, ali que estavam tendo dinheiro, os donos dessas empresas, dessas indústrias, elas começam também a ter aí uma nova fase, a surgir uma nova fase do capitalismo, que vem através aí do capitalismo financeiro. Por quê? Porque nesse período, né, ali do processo de industrialização, ao mesmo tempo, com o progresso que está ocorrendo, vai surgir o quê? Os bancos que acabam assumindo o papel central com os parceiros das indústrias, né? Então, olha só como está conectando, né, essas fases do capitalismo, iniciando com o comercial, passando por industrial e posteriormente vindo aí o financeiro, onde os bancos eles acabam ajudando aí o processo de industrialização, ou até mesmo os donos dessas indústrias acabaram posteriormente aí também, né, assumindo, desenvolvendo suas atividades bancárias também. E isso acabou influenciando decisivamente a economia das áreas, né, dos lugares que estava tendo todo esse progresso. Tá bom? Então, o capitalismo financeiro vai ser uma fase do capitalismo também muito importante por conta aí do surgimento dos bancos que acabam ajudando o processo de industrialização e, consequentemente, toda aquela área ali da cidade, tá bom? Com o passar dos anos, né, tendo essa evolução, aumentando a quantidade de habitantes, processo de urbanização ocorrendo aí em grande escala, né, o ser humano ele começa, né, a fazer ali com que novas tecnologias surjam. E uma delas que também acaba, né, desenvolvendo esse sistema capitalista e acaba surgindo uma nova fase, gente, vai ser o capitalismo informacional, tá? O capitalismo informacional, o nome já fala para a gente, né? Já fala aí da situação de ter meios de comunicação, meios de transporte e, hoje em dia, de uma forma bem mais rápida, né? Então, vai ocorrer essa emergência da sociedade da informação, né? Onde o conhecimento, a parte tecnológica acabam desempenhando o papel fundamental, tanto na economia quanto na vida social que está ocorrendo aí, né, desse processo capitalista, tá? Então, todas essas fases tiveram importância e acabam ajudando muito nesse processo aí de desenvolvimento do capitalismo. Outras características que também temos que estudar em relação ao sistema capitalista, gente, vai ser sobre a propriedade privada dos meios de produção, tá? Por que essa característica aí acaba marcando bastante o sistema capitalista? Por conta de garantir a estabilidade, né, ali do sistema capitalista, que vai ser fundamentada, né, aí que vai ser fundamental, na verdade, para que o Estado, né, ele assegure a proteção da propriedade privada, porque de uma parte nós temos o socialismo, que vai estar ligado ao Estado, e o capitalismo, que já vai estar ligado ao quê? À propriedade privada. E com essa garantia, gente, os capitalistas, né, esse sistema capitalista que acabam surgindo, que possuem terras, equipamentos ou até outros meios de produção, eles acabam tendo a liberdade de como utilizar, né? Como eu vou utilizar essas terras, o que é que eu vou fazer ali naquelas terras, os equipamentos, a liberdade de comprar, com o que é que eu vou trabalhar, e também aí outros meios de produção que acabam sendo facilitados por conta dessa liberdade, né? Aí a gente observa que vão estar ajudando, né, no desenvolvimento de determinadas áreas com esse processo capitalista, e também os proprietários desses recursos, eles acabam, né, fazendo com que
evolua cada vez mais. Então, a gente observa a importância nessa parte do sistema capitalista de ter essa propriedade privada aí dos meios de produção, tá certo? Então, a gente acaba estudando, gente, analisando essas características do sistema capitalista, tá? Mas, lembrando, como é que vai surgir, né? Todas essas características com o passar dos anos, tanto da parte do mundo bipolar, ali, lembra do mundo bipolar, quando ocorre a divisão ali da parte socialista e da parte capitalista, né, entre os Estados Unidos e entre a União Soviética? Pois é. Então, é aí que também ocorre o quê? A divisão do mundo em Ocidente e Oriente, que é o também que nós iremos relembrar. Então, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, gente, vai ser influenciada pelas potências europeias durante o período do quê? Da expansão colonial. O que estava ocorrendo naquele período, né, da expansão colonial? As grandes navegações saindo principalmente dos países europeus, da Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Alemanha. Eles começam a ir para outras áreas em busca de riquezas e até mesmo a possível habitação dessas áreas, indo para o continente africano, indo para o continente americano, tá? Então, nesse período também, ele ficou conhecido aí como o imperialismo, porque ocorre nesse período, né, uma situação em que queriam novidades, queriam recursos naturais, queriam habitar novas terras para ter um poderio maior. E nesse período, gente, a Inglaterra acabava dominando. Porém, com o passar dos anos, né, ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da Guerra Fria, o planeta ele começa realmente a ter esse mundo dividido, tá? Que acabou sendo impulsionado pelo quê? Pela exploração de recursos naturais, pela expansão de mercados e também a extensão, gente, do domínio político, tá? Além, consequentemente, né, que vai ser o principal de todos, o domínio da economia, que vai estar além aí das fronteiras europeias, tá? E a Europa, ela acaba também sendo dividida, tá? Então, a gente observa também aí essas características de ter uma Europa oriental e uma Europa ocidental, tá certo? Olha só, vamos relembrar também, né, sobre essa divisão que acaba surgindo entre a Europa oriental e a Europa ocidental por conta do mundo dividido, o mundo bipolar. Aí no mapa a gente já pode observar, né, duas cores, tá certo? Analisando essas duas cores, gente, uma vai estar em roxinho, que vai caracterizar a Europa oriental, e a outra está em azul, que vai caracterizar aí a Europa ocidental. Vamos estudar também, gente, sobre essas características aí da Europa oriental. A Europa oriental, gente, ela vai ser composta por nações que anteriormente pertenciam a quem? A União Soviética. Então, olha só, aí a Europa Oriental sendo marcada por estar ali, né, ligado à União Soviética, que a União Soviética era o quê? Socialista, que até alguns anos acabava possuindo, né, essa economia centralmente planejada, diferente da Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental, ela vai ser constituída por países capitalistas desenvolvidos, né, caracterizados pela consolidação também de uma economia de mercado, tá? Então, isso acaba fazendo com que esses países da Europa Ocidental, né, tivessem grande potencial, né? Então, isso acaba marcando bastante. Agora, essas potências que acabam surgindo, gente, a gente vai observar aí que vai estar muito ligado hoje em dia aos Estados Unidos da América, onde os Estados Unidos da América, gente, se a gente for observar, vai ser uma grande potência hegemônica, tá? Tendo ali aí a sua autonomia se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? Nós vamos verificar aí, né, todas essas características de evolução desses países que acabaram se tornando potências mundiais, potências hegemônicas, tá certo? E uma delas vai ser os Estados Unidos da América. Vai ter um convidado aqui com a gente, tá? Em que
ele quer entrar aqui e analisar uma situação. Vamos lá verificar aí, é o Curumim, né, chegando aqui com a gente. Olha só. Vi que a senhora ia falar dos Estados Unidos da América e queria contribuir com uma coisinha. É que ele é uma potência hegemônica no mundo. Olha só, tá vendo essa situação? Mas o que que é uma potência hegemônica, né? Professora, uma potência hegemônica é aquela que exerce influência sobre outros países ao redor do mundo, muitas vezes impondo suas políticas e interferindo nas relações internacionais. Então, obrigada aí o Curumim, né, explicando para a gente o que acaba sendo essas potências, tá bom? Até a próxima. Então, olha só, gente, a gente observa, né, essas características aí de como ocorre essa evolução dos países, como que eles acabam tendo esses domínios. E os Estados Unidos vai ser uma grande potência hegemônica, mas será que só vai ser os Estados Unidos? Não vai existir outros países com grande potencial também aí, tanto da parte política quanto da parte econômica, que acaba ali dominando várias situações aí em relação aos países? Também vamos ter aí a influência russa, gente. A luta pela hegemonia que vem aí através dessa influência também da Rússia, né, vai estar muito ligada ao quê? A Rússia, gente, sempre esteve presente no cenário político-militar internacional, tá? Agora a Rússia ela busca fazer o quê, né, para estar sempre aí no cenário? Porque lembre-se, de um lado nós tínhamos ali, né, os Estados Unidos com o capitalismo e do outro lado nós tínhamos a União Soviética com o socialismo. Quando ocorre a dissolução da União Soviética, a Rússia foi uma das principais potências mundiais, tá? Então, a Rússia ela também sempre vai estar nesse cenário, tanto da parte econômica quanto da parte política, mas principalmente por conta do militar internacional, que busca diminuir aí a influência, né, do Ocidente, dos países considerados ocidentais, na área aí dos países da Ásia Central. Tá? E a gente também observa que os países próximos ali, principalmente os países europeus mais próximos da Rússia, né, do leste europeu, tá, gente? Ele acaba também tentando frear para que não tenha tanto contato com esses países ocidentais, para que acabem se tornando essa grande potência mundial, tá? Principalmente também em relação aos países do Oriente Médio, né? Então, a Rússia ela quer realmente deixar ali, né, essa situação de poder, né, de ter realmente o poder ainda, chamar atenção por conta do poder político, poder econômico e também o poder militar, tá? Então, tanto da Ásia Central quanto do Oriente Médio, incluindo aí o Irã e a Síria. Então, a gente observa muito essa relação entre a Rússia e a Síria, né? A Síria, gente, vai ocupar uma posição estratégica, principalmente no mar Mediterrâneo. Então, a Rússia, ela acaba tendo esse grande contato com a Síria por conta de uma base militar. E essa base militar, ela vai ser conhecida como a base de Tartus, tá? E a Síria, por um lado, né, acaba sendo cliente importante aí da indústria de armamentos da Rússia também, tá? Então a gente observa essa conexão que acaba tendo. Se ocorrer alguma situação com a Síria, quem que vai estar pode estar ali do lado da Síria, a Rússia e vice-versa. Então a Síria ela acaba ajudando, né, também a Rússia por conta dessa base militar em Tartus, e também a Síria acaba sendo um grande e importante cliente em relação à indústria armamentista que acaba vindo lá da Rússia, tá bom? Então, gente, a gente observa, né, que hoje em dia os países eles estão em constante conexão. Uns podem estar de um lado de algum país e outros podem estar de outro. Então, isso vai fazer com que a gente não viva mais aquele momento do mundo bipolar, onde só tinha ali com grande potência, né, os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje a gente pode falar que vai ocorrer o quê? Esse domínio no cenário global com o mundo multipolar. Esse mundo multipolar, a gente já pode analisar através desse globo também, onde vários países eles vão ter ali a sua contribuição, vão se desenvolver,
vão ajudar? Pode ser por conta dos seus recursos minerais? Sim, com certeza, porque se não tivesse esses recursos minerais, como é que a indústria ela vai funcionar? Então, de um certo modo, um acaba se conectando ao outro, porém, uns ganhando mais e outros ganhando menos, tá? Então, é aí que a gente observa essas diferenças nesse mundo globalizado que a gente vive. Então, a China, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos e também os países que fazem parte ali da União Europeia, principalmente a Alemanha, gente, tem um grande destaque. Tá, no cenário mundial. E eles alcançaram, né, influência em questões políticas, em questões econômicas internacionais, e isso acabou contribuindo para o quê? Para essa atual configuração geopolítica que vivemos com o desenvolvimento aí desses países. Como eu falei para vocês, uns se desenvolvendo mais e outros se desenvolvendo menos. Enquanto o Brasil exporta, vou dar um exemplo, enquanto o Brasil exporta bastante recursos naturais, o que acaba vindo para cá? As tecnologias, né, de outras indústrias de outros países, como da Coreia do Sul, do Japão. Então, a gente realmente observa aí esse mundo multipolar que a gente vive atualmente. E isso acaba refletindo no modo de vida da população. Como eu falei para vocês, por exemplo, os países africanos, não são todos. Existem países africanos que são bastante desenvolvidos, porém, os que tiveram aí sua colonização um pouco mais, descolonização mais recente, ainda está passando por esse processo. Então, a gente observa que isso acaba influenciando no modo de vida da população, que pode surgir o quê? Conflitos, guerras nesses países menos desenvolvidos. Então, a população ela acaba se inserindo nesse meio e muitas vezes essas pessoas elas têm que fugir, têm que sair dessas áreas e é aí que a gente observa o surgimento do quê? Dos refugiados, gente. E quem são os refugiados? Os refugiados são pessoas que vivem fora do seu país de origem devido ao quê? À perseguição, e isso pode estar associado às questões de etnia, de religião, de nacionalidade, até mesmo de pertencimento a um grupo social específico ou até mesmo por conta da sua opinião política. Além disso, né, os refugiados eles também podem buscar refúgio aí devido a violações severas dos direitos humanos, assim como em meio a conflitos armados que infelizmente acabam surgindo, tá bom? Então essas são as características que a gente observa nos dias atuais por conta dessa geopolítica que a gente vive, tá certo, gente? E também, né, nós estudamos aí outros aspectos, e um deles, gente, foi os aspectos econômicos do continente europeu, onde durante séculos a Europa aí foi um dos maiores centros econômicos do planeta, principalmente por conta ali da Revolução Industrial, né? Entre as causas podemos citar aí como a principal a sua condição geográfica por estar aí próximo do continente asiático, próximo do Oriente Médio, né, que faz parte do continente asiático, o continente africano, até mesmo por conta aí da Oceania. Então, a Europa, ela acaba realmente sendo o centro. Então, a sua localização, gente, que vai estar entre a África, a Ásia, né, fez da região europeia um ponto ali de passagem obrigatório que acabou facilitando o comércio aí de todos os continentes que vão de ambos os continentes, tanto a Europa quanto a África, e da Europa com a Ásia, então a gente observa essas características do continente europeu, tá? Agora, essas características da economia asiática, também que a gente pode observar tanto na Europa quanto na Ásia, gente, já vai estar relacionado à população, tá? Então, olha só, a Ásia, gente, compreende aí mais de 4,4 bilhões de pessoas. No total, somos 8 bilhões de habitantes no planeta. Então, só em um continente, mais da metade da população mundial, né? 4,4 bilhões de pessoas, então isso equivale a 60% da população mundial vivendo em 49 diferentes nações. E 6 nações vão estar parcialmente no continente asiático, porém, são consideradas em outra região econômica e política, como os exemplos aí da Rússia e da Turquia, que vão estar tanto na Europa quanto na Ásia, tá certo?
E outra economia também que a gente tem que relembrar, gente, vai ser a economia da Oceania, né, que vai ser muito caracterizada por 2 países, a Austrália e a Nova Zelândia, que acabam se destacando no cenário mundial. Vai ter outros países, sim, que são considerados ilhas da Oceania e possuem uma economia subdesenvolvida devido a quê? A fatores naturais, acaba ocorrendo o isolamento dos principais mercados e também fatores humanos, né? Como a superpopulação e também a falta de mão de obra qualificada, tá certo, gente? Então, a gente também analisa a economia tanto da Europa quanto da Ásia e também quanto da Oceania. E assim finalizamos esse momento aí da nossa revisão.